Na oitava dica, vamos falar um pouco sobre o sal. Na realidade, o foco desse vídeo é falar sobre o sódio, que é um mineral presente em boa parte dos alimentos que nós podemos ingerir. Então, a primeira coisa que deve ser esclarecida é isso. Não é um nutriente que você deva condenar no sentido de que, nossa, tudo que tiver sódio eu preciso evitar. Não é bem assim. É um nutriente que pode ser ingerido desde que você faça essa ingestão em quantidades adequadas. O grande problema encontra-se quando você ingere ele o quê? Em quantidades excessivas, acima daquilo que você precisa ingerir durante o dia. E por conta disso, um alimento que é sempre vinculado a essa questão é o sal, porque ele tem uma grande quantidade de sódio. Então, assim, quando você for fazer um preparo de um alimento, cozinhar um alimento, a dica é: não coloque o sal durante o preparo, porque muitas vezes a pessoa acrescenta o sal e no final da preparação acrescenta de novo. Então ela acrescentou sal 2 vezes. Então, para que isso não aconteça, o ideal é que você prepare o alimento sem a utilização do sal e no final, ao você experimentar, aí você vai saber se você precisa um pouco de sal ou até mesmo não. Caso você sinta necessidade, aí sim, você coloca um pouquinho e adequa, de acordo ao seu gosto. Outro ponto interessante é você, na hora que você estiver, por exemplo, almoçando ou no jantar na sua casa, que você possa ter esse tipo de controle, não coloque o saleiro na mesa. É uma coisa também que todo mundo fala, mas que tem um fundo de verdade, porque quando você está ali comendo e você tem o saleiro à vista, aquilo acaba sendo um estímulo, Ele já está ali na sua frente, você acaba pegando e colocando no seu prato. Então, se você não colocar sobre a mesa, evita que você tenha o estímulo, que você seja tentado e tenha vontade de adicionar o sal. É interessante também você evitar alimentos industrializados, mas aí o que você tem que ter cuidado é em olhar o rótulo dos alimentos, porque a variação da quantidade de sódio varia de um produto para o outro. Então tem produtos que apresentam uma porção 200 mg de sódio, tem outros que apresentam 800 mg de sódio na porção. Então isso é uma coisa muito variável. De uma forma geral, a gente tem que evitar quais alimentos? Aqueles molhos prontos, aqueles produtos que são utilizados realmente para temperar os alimentos, que são os caldos de comida prontos, salsicha, aqueles hambúrgueres congelados que você só faz colocar no micro-ondas para poder preparar, também tem muito sódio. São exemplos de alimentos que todos eles são industrializados, então realmente a dica é que você tenha atenção ao rótulo dos alimentos. E qual é o grande problema do consumo excessivo de sódio, ou aí também falando do sal? Porque ele acaba gerando uma retenção hídrica. Então aquelas pessoas que estão até em fase de emagrecimento, se elas têm um alto consumo de sódio, ele acaba inchando a pessoa, então ela fica com aquele aspecto de grande volume no corpo, então ela fica com a distorção. Ela está até emagrecendo, só que por conta da retenção hídrica, ela acha que ainda está com aquele peso todo em excesso, quando na verdade aquilo dali é basicamente retenção hídrica. Então isso vai acontecer se você realmente tiver um consumo muito grande do sódio. Além de, é claro, ele promover um aumento da pressão arterial. Então também tem que se ter cuidado com esse aspecto, principalmente aquelas pessoas que, obviamente, se forem hipertensas, já tem que ter esse tipo de cuidado naturalmente, ou aquelas pessoas que têm histórico na família de pessoas hipertensas. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.